Vamos falar do assunto do momento, que realmente interessa. O que eu realmente gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente comentar com um pouquinho mais assim de calma e degustação, que é claro, é a Odisseia, que sim vai bater bilhão, e não só vai bater bilhão, mas vai bater bilhão, sinceramente falando, muito facilmente. Muita gente que, quando o filme estava para estrear, né, vamos contextualizar, fazer uma linha do tempo, que aí eu acho que vocês vão entender melhor o que está acontecendo agora. Teve um momento em que essa coisa da agenda woke estava muito forte. Era muito filme, era muito série, inclusive da Marvel, foi o que arruinou a Marvel, o que deu muito prejuízo para a Marvel. Era uma coisa muito de agenda, uma coisa muito ideológica, de mensagem identitária. E aí, foi bem nesse momento em que estava todo mundo criticando e que tudo isso estava dando errado, que o Nolan, primeiramente, falou do projeto dele, olha, vou fazer a Odisseia. E aí, então já começou todo mundo, nossa, vai ser demais, vai ser demais. Quando ele falou do elenco, aí começou todo mundo a associar o filme do Nolan com mais um projeto de agenda woke, de identitarismo, de ideologia, vai ser um filme de lacração. E aí teve duas posturas. Teve a postura das pessoas que ficaram simplesmente em dúvida de dizer assim, olha, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim, vou esperar para ver. Toda essa discussão sobre a mudança de etnia de alguns personagens e tal. E teve as pessoas mais engajadas politicamente desceram o sarrafo, falaram muito mal, atacaram, dizendo que aquilo era um absurdo. E aí a galerinha do outro lado, a galerinha canhota, começou a responder e aí ficou essa briga. Vídeo, réplica, tréplica, resposta, ataques. E aí a galera que não gostou dessa escolha de elenco, principalmente o que se caiu matando em cima do fato da Lupita Nyong'o interpretar a Helena de Troia, foi o estopim para tudo isso e tal. Então essa galera que bateu muito, apostou muito que a coisa não ia dar certo, que ia ser flop, que ia ser um fracasso, porque ia ser um filme apenas de lacração e que o Christopher Nolan estava mudando demais uma obra milenar, certo? Aí o que aconteceu? Muita discussão, o filme estreou. O filme é muito bom. O filme é excelente. Eu recomendo muito que você vá ver esse filme. Esse é o melhor filme, no mínimo, desse ano. Eu acho que dos últimos anos, certo? É um dos melhores filmes do Nolan. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Nolan fez mudanças que talvez não devessem? Sim, fez. O Nolan mudou a história, ele não respeitou a história original? Não respeitou. Ele mudou cronologia, ele mudou cenário, ele mudou objetos, ele fez tudo isso que ele que foi acusado de que ele faria. Realmente ele fez. Ele fez um filme dele, tendo como base essa história milenar. Certo ou errado é a visão dele. Agora, a gente está falando de um filme de ficção. No ficção, sim, a Helena pode ser uma mulher negra. Não faz sentido nenhum. Realmente, historicamente, cronologicamente, etnicamente, de acordo com o livro do Homero da Odisseia, não faz sentido. Realmente não faz. Mas ele fez o filme que ele quis, do jeito que ele quis. E por que ele fez isso? E aí a gente vai entrar naquela que é a explicação do porquê ele fez isso. Não foi só um mero capricho criativo do Nolan que quis fazer um filme assim para ser ousado, diferente. Ele fez esse filme do jeito que ele fez por 3 motivos. O primeiro deles foi porque ele queria que o filme chamasse muita atenção, porque vamos voltar um pouquinho mais ainda no tempo. Ele não ia fazer esse filme da Odisseia. Ele não iria fazer esse filme. Por que ele decidiu pegar esse projeto para fazer? Porque o Oppenheimer superou as expectativas dele próprio. Ele falou numa entrevista, eu não esperava que o Oppenheimer fosse se sair tão bem. Passou de 1 bilhão. Quando ele viu que o Oppenheimer foi muito bem, ele
falou com ele mesmo, agora eu vou fazer esse projeto, porque é um projeto que ele sabia que era muito caro e ele precisaria ter muita moral. E ele foi ter essa moral depois do Oppenheimer. Falou assim, bom, agora eu vou fazer esse filme porque agora eu tô na crista da onda. Certo? Certo. Porém, ele sabia de uma coisa. Esse filme seria muito caro. E realmente foi muito caro. 250 milhões de dólares. E ele queria duas coisas, que ele quer duas coisas. Primeiro, recuperar o dinheiro gasto e dar lucro. Como que ele ia fazer isso? Ele recrutou os maiores astros de Hollywood. Ele colocou assim um elenco e estrelar monumental. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas seria um divulgador dele, chamaria atenção. Eu assistindo alguns vídeos da galera promovendo, grupos de atores em diversas partes do mundo divulgando o filme, porque é tanta gente conhecida que não precisava focar só nos protagonistas. Então tinha uma galera no mundo todo falando o tempo todo desse filme. Essa é uma primeira estratégia inteligente dele. A segunda estratégia inteligente foi realmente usar uma linguagem, usar um tipo de filmografia que fosse abrangente para o maior número de pessoas possível. Você vê essa galera que desceu o pau nele, que brigou, que disse que não estava fiel. Gente, vamos parar para pensar e fazer um cálculo rápido. Essas pessoas que realmente conhecem a obra de Homero, elas representam quanto das pessoas que vão assistir o filme? Vamos lá. De 100% das pessoas, quantas pessoas são especialistas na obra? Quantas pessoas se importam com a etnia? Quantas pessoas se importam com o respeito fiel à obra que a maioria de nós não leu, por exemplo? 1%? 2%? Você acha que o Christopher Nolan ia fazer um filme fiel à obra para agradar meia dúzia de pessoas? Agradar, sei lá, 100 mil pessoas? Olha, 100 mil pessoas vão ficar super felizes com essa obra extremamente fiel. O cara precisa de milhões e milhões e milhões de pessoas assistindo o filme para que gere centenas, talvez bilhões de bilheteria. Então ele fez deliberadamente uma obra em que ele queria esteticamente atrair as pessoas. É por isso que ele usou armaduras nos lestriões. Nossa, não tem nada a ver. Cara, mas aquilo esteticamente gera uma imagem impactante. Então isso atrai público e é o que ele quer, porque ele precisa disso para o filme se pagar, dar lucro e ele poder ter mais filmes para frente a fazer, mais grandiosos e ousados, se ele quiser ter mais liberdade, mais autonomia, como ele teve nesse filme. Então essa é a segunda explicação. A terceira explicação, e aí vem o motivo real do Nolan ter escolhido esse casting. Ele quer ser um concorrente ao Oscar. Ele quer ganhar o Oscar, ele já ganhou 2. E para o filme dele poder ser conseguir ser habilitado a participar do Oscar, ele precisa cumprir exigências que a academia estabeleceu. A academia estabeleceu 4 critérios que diz que você tem que, pelo menos 2, você tem que atender, que são, pelo menos um ator ou atriz do elenco principal tem que fazer parte de alguma minoria. Então, alguma etnia que é minoritária ou grupo minoritário. Então, quem que ele colocou? Helena de Troia, que é um personagem dos mais importantes, estopim da Guerra de Troia, entre aspas, certo? E se você não tiver esse ator principal de uma etnia de minoria, pelo menos 30% do seu elenco tem que ser vindo de uma dessas minorias. Então, no elenco você tem que ter minoria e no elenco principal você tem que ter essa minoria. Então, ele fez isso. Ele colocou pessoas pretas, latinos, ele colocou asiáticos, ele colocou orientais. Então, ele encheu o filme dessa diversidade, só que ele fez de uma forma estratégica. Então, por exemplo, a maior discussão que teve, Lupita Nyong'o de Helena de Troia. Cara, sabe quanto tempo ela aparece de tela no filme? Menos de 4 minutos. 3 minutos e meio. Agora você pega, o filme tem 180 minutos, vai lá, 175 minutos. Ela apareceu 3. Porcentualmente, isso é nada. O Travis Scott, que é um cantor de rap, ele só aparece
no começo e no fim. Ele tem menos tempo de tela ainda do que a Lupita Nyong'o. Entende? Então, assim, ele colocou atores que representavam essa diversidade, porém, em posições, em papéis e em momentos que não eram os reais protagonistas. Eles estão no filme. O Ramesh Patel, eu acho que é o ator que pode representar a diversidade, que mais tem tempo de tela, que mais tem importância, mas todos esses atores são de apoio, secundários, não fazem parte do núcleo principal, que é o Matt Damon, que é o Tom Holland, que é a Anne Hathaway, que é o Robert Pattinson. Esses são os principais. Então, assim, ele só colocou esse casting dessa forma porque ele quer ganhar o Oscar. E porque ganhando o Oscar chama mais atenção pro filme, dá mais bilheteria. É só por isso. Não tem um único momento no filme, eu assisti o filme, quem assistiu o filme sabe que não existe lacração, não existe nenhum tipo de discurso ideológico, não existe nada disso. É só realmente a Helena, que era branca, tá interpretada por uma atriz negra. Só isso. Não há nada que faça nenhuma referência, não há nada que explique isso no filme, não precisa, simplesmente os personagens são dessa forma, porque são dessa forma. E aí, entra numa coisa interessante, que volta para aquela coisa das pessoas que estavam batendo muito antes do filme. Elas vão assistir o filme, elas não vão dar o braço a torcer. Elas vão fazer conteúdo dizendo que realmente, olha, eu avisei que ia ser ruim e foi ruim mesmo. Por quê? Porque você bateu tanto dizendo que era lacração, que mesmo sem ter lacração, você não pode voltar atrás, porque senão você vai perder toda aquela coerência que você tinha de ter dito uma coisa. Então, você tá vendo, inclusive, que tem gente que tá fazendo 2, 3, 4, 5 vídeos para reforçar o quanto o filme é ruim, porque fez aquilo que você disse que ele faria, mas o filme não fez. Então, eu acho, inclusive, que todo esse conteúdo produzido só faz o quê? Atrair mais atenção pro filme. Porque assim, se tá todo mundo dizendo que o filme é bom, vai atrair muita gente. Mas algumas outras pessoas vão dizer assim, mas eu não gosto tanto de filme de mitologia e tem fantasia um pouco, embora o Christopher Nolan não seja muito chegado, mas não sei, talvez eu vá ou não. Porém, tem tanta gente em menor quantidade, mas querendo fazer tanto barulho dizendo que o filme é ruim, que as pessoas vão ficar curiosas. Por exemplo, por que tem tanta gente achando tão ruim e tem outras pessoas dizendo que é tão bom? Nossa, eu acho que eu vou ter que ver. E aí, cara, isso é um efeito de manada tão grande de pessoas que vão assistir esse filme, e essas pessoas que não gostam vão acabar, inclusive, dando umas viajadas assim, sabe? Estão começando a ouvir algumas coisas do tipo, não tá fazendo esse sucesso todo, muita gente apostava que ia flopar, e tá, pelo contrário, talvez na próxima semana o filme já arrecade o valor suficiente para cobrir os seus gastos, e aí essa galera vai ficar meio sem ter o que dizer, né? Então, a galera tá dobrando a aposta. Não, eu vou provar que é ruim mesmo, na verdade não tá vendendo tudo isso de ingresso. Eu vi recentemente, olha, alguém denunciou que na verdade as salas estão vazias, estão comprando ingresso, mas ninguém tá indo. Isso é uma bobagem tremenda. Nas sessões que eu fui, lotada, inclusive até cogitei, falei, nossa, deu vontade de ver outra vez, porque muita gente que viu vai ver outras vezes, porque esse filme realmente é a definição de épico. Tem elementos de terror, tem elementos de fantasia, tem a jornada do herói, tem momentos extremamente emocionantes. Então, mais uma vez eu reforço, se você não viu o meu vídeo, veja meu vídeo de resenha, mas eu fico aqui falando para vocês, vão assistir esse filme e entendam que o que está por trás de tudo isso é uma estratégia do Nolan. O Nolan, ele é muito inteligente, cara. O cara sabe que fazer um filme desse, que não é um filme de super-herói, que não é um filme de ação, assim, ele sabe que ele precisa fazer estratégias para atrair público. Senão, um filme desse não consegue se pagar porque foi muito dinheiro gasto. Então, sim, ele coloca o máximo de estrela de atores conhecidos que ele pode. Ele faz o maior possível para fazer, sim, diálogos expositivos, porque ele faz filme pro povão, ele faz filme pra galera ver. Se ele faz um filme que ele não é super expositivo, como muitas pessoas acusam ele de ser, a maioria das pessoas não vai entender, porque a maioria das pessoas às vezes não são
como você ou como outras pessoas que captam subtexto. Não, ele dá bem mastigado, porque ele tem uma visão de que o filme é pra galera, pra maioria. Então ele faz filme assim, ele faz coisas muito apelativas de sons, trilha sonora. Então por quê? Porque ele é inteligente, ele sabe que ele precisa dessas coisas para ter cada vez mais sucesso, e sucesso significa liberdade. Fazer o que você quer, do jeito que você quer, como você quer. Vocês acham que ele conseguiria fazer esse filme todo em IMAX, em 7 países diferentes, só com efeitos práticos, sem efeitos, sem CGI, sem estúdio, se não fosse o sucesso do Oppenheimer? Claro que não. Então, ele sabe que para ele continuar tendo essa independência que ele tem e fazer as coisas do jeito que ele quer, nos termos dele, ele é o único diretor no mundo que faz isso hoje, dos maiores, dos caras que estão nos grandes estúdios. Ele precisa fazer esse tipo de coisa pra massa, e ele faz, e faz muito bem. Tá bom? Mas eu quero que você também deixe nos comentários aí a sua opinião sobre toda essa treta aí envolvendo o Christopher Nolan. Já tem 3 semanas que tem uma galera que faz vídeo todo dia para falar do filme do Nolan, para falar da Odisseia. O quanto ele é ruim, o quanto ele é ruim, o quanto ele é ruim. E as salas cheias de gente assistindo e todo mundo achando sensacional, pelo menos eu achei. E eu recomendo bastante. E para mim, a única coisa que importa é se o filme é bom ou se o filme é ruim. Se eu sair da sala gostando do filme ou não. Depois a gente tenta racionalizar porque gostou ou não. Mas em primeira impressão é que fica, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E eu peço, sincero e honestamente, que você deixe o seu like nesse vídeo se você gostou dessa live aqui, certo? Que você se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, é muito importante, é a sobrevivência, faz com que a gente se sinta mais entusiasmado para fazer mais lives, mais vídeos e conteúdo para vocês, beleza? Nós nos vemos numa próxima, tá bom? É isso aí, gente, até mais, tchau para vocês.